Вдруг скорбните, солнце надо свет своего, и снова с неба звезды, силы небесные, появятся, тогда явится знамение саможия. Ok, tudo bom? Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui. Já vamos começar o nosso estudo. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deus é bom, vamos lá. Fechou. Vou pegar aqui. Deixa eu compartilhar isso aqui. Muito bem. Já vamos começar. Só deixa eu compartilhar para os grupos. Perfeito. Muito bem. Gente, vamos dando ok aí se tá saindo. Vamos me dando ok se o som tá bom. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui do celular. Fechou. Fechar o WhatsApp. E vamos que vamos. Fechou. Ok? Tudo. Estamos funcionando. Daí, Piva, tudo bom? Estou conseguindo chegar por enquanto só tu. A gente então estamos aí estudando, né? O Evangelho de João. Estamos hoje adentrando, né? Oi, Albert. Estamos hoje começando, né? O capítulo 12 do Evangelho de João. Deixa eu preparar a apresentação. Perfeito. Tá na glória a Deus. Tudo certinho. Amém, né? E aí, se vocês só vão me dando um toquezinho aí, se o som tá bom, se não tá travando demais, eu espero, né? Assim como na semana passada foi tudo direitinho, não travou, não aconteceu nada, eu espero que hoje também, né, a gente consiga, né, esse êxito aí, né, de fazer e não travar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, mais esse tempo de aprendizado, mais esse tempo de estudo da Tua Palavra, né? Colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos encher com a Tua sabedoria, encher com o Teu amor, nos encher com a Tua verdade, que nós sejamos, cada um de nós, saiamos desse lugar, saiamos, Pai, desse tempo, aprendendo mais do Senhor, Deus. É isso que nós te pedimos, é isso que nós oramos, é isso que nós pedimos que o Senhor libere sobre nós. Teu aprendizado, a revelação da Tua Palavra, aquelas coisas que estão ali contidas, né? Que até então a gente não havia acessado, que cada um de nós, Pai, através do poder do Espírito, né? Possa acessar esses lugares, né? Que até então a gente não havia acessado ainda. Entendemos que a Tua Palavra ela é viva, ela é eficaz. Entendemos que a Tua Palavra é poderosa, entendemos que pela Tua Palavra nós podemos sim crescer, pela Tua Palavra nós podemos sim nos fortalecer, pela Tua Palavra nós conseguimos evoluir, né? Evoluir como pessoas, evoluir como filhos, evoluir como criaturas de Deus, né? Então nos leve a esse lugar, Pai, de entendimento, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Nós estamos vendo, né, estamos começando, né, o Evangelho de João, estamos aí no capítulo número 12, né, o Evangelho de João no capítulo, né, começando no capítulo número 12.
Lembrando que nós, né, estamos falando muito, né, o capítulo 11 e 12, né, é considerado um capítulo de transição, onde o Senhor aí ele transiciona. João nos dá uma clareza assim, né, de um transicionamento, né, do ministério público de Jesus, né? Aí Jesus ele transiciona do ministério público, ele transiciona agora para o ministério privado, né? Então, praticamente, o capítulo 11 encerra ali a parte dos olhos de João, a parte do ministério público de Jesus, adentrando aí, né, no seu ministério privado, né, que é aí ele tem aí os últimos dias de vida, né, assim muito próximo daqueles que são os seus discípulos, né? Então ele tem aí um tempo muito próximo, esses 6 dias que falta aí, mais ou menos, né? 6 dias que falta de vida de Jesus, aí ele tem aí esse tempo, esses 6 últimos dias, muito próximo de seus discípulos. Amém? Vamos lá, vamos ver o que é que a gente preparou para essa noite então. Glória a Deus. Só me dá um toquezinho ali, gente, se vocês estão ouvindo, o som tá bom, se está tudo certo. Vamos lá então. O que a gente tem? Aqui a gente, deixa eu passar. Então, a gente, né? Eu coloquei, nós estamos transicionando, né? Transicionando ali de capítulo do 11 para o 12, né? Do 11 para o 12, levando em consideração que nós encerramos, né? Jesus encerrou o capítulo 11, né? Ele escapando, os fariseus querendo matá-lo, né, e ele indo para a cidade de Efraim, né? Então a gente viu que foi ali uma escapadela, né, providencial de Jesus, né? Ele deu o pessoal queria matá-lo depois que ele ressuscitou Lázaro, então houve aí sim um acirramento, né? Um acirramento dos religiosos, né, querendo matar ele, né? E aí nós acabamos aí acabamos aí o capítulo 11, ele fugindo e ficando mais um tempo, né, em Efraim. Por quê? Entendemos aí que não era ainda chegada a sua hora. Então, né, como nós temos visto, com Jesus é tudo intencional, né? O Senhor, tudo que ele faz, toda a movimentação que ele teve na terra foi tudo intencional. Então, intencionalmente, de novo, por não ser, né, a hora dele, né, a hora não ter se chegado a hora dele ainda, né? O que ele fez? Ele foi para Efraim para dar mais esse fôlego, esse tempo, até esperar vir chegar a hora dele. Amém? Então nós vemos que com o advento, né? Com o advento, aqui, gente, como é um estudo, né? É claro que eu vou mostrar, né, aqui para que nós possamos aí, mas para saber, né? Para saber, deixa o pastor botar assim. Como é o estudo, né? Nós vamos para saber. Existe assim, ó, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, com o advento com a ressurreição de Lázaro, né? A gente viu, né, depois a gente vê até de novo, muitos que estavam ali visitando Marta, né, Maria, em função da morte do irmão. Muitos desses fariseus, a gente viu também que Marta e Maria, Lázaro, eles eram, né, pelo que tudo indica, que todos os comentários indicam, faziam parte de uma família abastada. Então eles eram uma família que tinha posses, né? E isso fez com que o advento da morte de Lázaro, né, a casa deles fosse muito frequentada pelos fariseus em função do luto. Muito bem, do luto. A ponto de que quando Jesus chegou na vila de Betânia, né, Jesus ele não entrou na vila, né? A gente viu que ele ficou fora e as duas irmãs foram até onde ele estava, que era justamente porque, muito provavelmente, esses fariseus que antes já queriam matá-lo, né, em função da cura do cego de nascença, estavam ali, né, consolando as irmãs, né, do morto. E aí tem divergências de comentários, né, que
alguns comentaristas falam que a Maria, o evento, né, quando a Maria ela fica aos pés de Jesus, derrama um precioso nardo, seca com seus cabelos, alguns estudiosos eles falam que essa mesma situação, esse mesmo evento, é o mesmo evento que Lucas cita em Lucas 7. Só que em Lucas 7, Lucas cita que uma pecadora, e aí lê-se prostituta, entrou na ceia dada por Simão, o fariseu, e aí aconteceu isso. Entrou a prostituta Maria, entrou na ceia, foi aos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus, secou com seus cabelos. E alguns estudiosos fazem uma ligação desse evento de Lucas 7 com o evento de João 12. Só que a maioria diz que são duas situações distintas, tá? Que não é a mesma situação. Lá era, até porque, né, isso é bom a gente saber, né? Até porque eventos relatam que o Simão, fariseu, estava na Galileia. E aqui João está nos relatando que Jesus já estava em Jerusalém. E aí Simão, o fariseu, estava na Galileia, e Jesus também, há um relato, né, que ele, em Lucas também, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que era também perto da Galileia. Então eles associam esses eventos e dizem que essa mesma situação da mulher ungindo os pés de Jesus, né, é a mesma situação de Lucas 7 e João 12. Só que a grande maioria, né, os estudiosos, eles são assim muito claros, enfáticos, né, e dizer que não, esse evento não tem correlação. Aquela situação da pecadora, né, da prostituta ungindo os pés de Jesus, foi uma situação, né, na casa de Simão, fariseu, e a outra, e essa Maria, né, Jesus está, porque João está claro aqui, né, foi na casa de Marta e Maria. Então Jesus estava ali em Betânia, estava na casa de Marta e Maria, e a Maria que se ajoelhou aos pés de Jesus foi a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Entende? Só para a gente saber, vai que um dia a gente ouça alguma pregação e a pessoa de repente viu um livro só lá ou estudou uma parte que diz que é a mesma situação, a gente vai dizer, não, mas o cara está errado. Não, mas sabe, dependendo da linha que ele pega de estudo, né, se não, como a gente pega assim várias, a gente tenta pegar assim né, fazer um apanhado de vários estudiosos do assunto, então a gente tem essas várias vertentes de pensamento, né, o que dá uma clareza para nós. Ou seja, quando a gente for ouvir alguma coisa, a pessoa pregar alguma coisa, mas não é que ele esteja errado, é que ele pegou uma vertente que fala que é a mesma situação, mas a maioria diz que não. Amém? Para nós ter isso claro. Muito bem. Então, o que acontece, o que está claro é o seguinte: Jesus ressuscitou Lázaro. Ao ressuscitar Lázaro, isso, né, fez com que muitos passassem a crer em Jesus, segundo a própria palavra de João, né? Muitos passavam a partir dali a crer em Jesus, e isso acirrou ainda mais, né, o ânimo, né, revoltoso dos fariseus contra Jesus. Amém? Vamos lá. Então, depois da ressurreição de Lázaro, muitos judeus, fariseus, sacerdotes passaram a crer em Jesus. Ou seja, sabe, a ressurreição de Lázaro foi assim o ápice do ministério de Jesus. Depois daquilo ali, muitos passaram. Então, na palavra, a gente pode ver em João 11:45, que diz assim, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Então, assim, ou seja, Jesus, né, foi aquilo que a gente ministrou até no domingo, né? Domingo passado, antes da ministração da Marli, a gente ministrou sobre Lázaro, né? A gente falou que esse advento de Jesus ressuscitar Lázaro, muitos passaram a crer
né, que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Vamos continuar. Continuando, né, uma introdução à unção de Betânia. Ó, eu até botei aqui, ó, não tem nenhuma ligação com a unção de Jesus pela mulher pecadora relatada em Lucas 7. Tá vendo? Aqui não tem nenhuma, aqui esse cara aqui, não tem nenhuma ligação. Essa unção trata-se de outro evento. A unção de Jesus por Maria foi isso aqui é interessantíssimo, né? Olha só como isso é. A unção de Jesus por Maria, né, a irmã da Marta, ela foi uma antecipação daquilo que estava por vir. Entende? Então, agora vocês imaginam só, a Maria, né, era a Maria adoradora, né? Aquela Maria que quando Jesus estava, ela parava o que estava fazendo, ia, sabe, Jesus entrava, ela sentia a presença ali, o ambiente, e ela queria adorar o Senhor. Ela entendia, ela tinha essa leitura, né? Maria, ela tinha um coração, né, um coração adorador. Agora vocês olhem só esse coração adorador, a graça, né? O que o Senhor libera para um coração adorador. Esse coração, a ponto de essa pessoa com um coração adorador, ela tem uma atitude, né? Essa pessoa com coração adorador, ela tem uma atitude tão forte que ela conseguiu, pela atitude dela, fazer algo, né, que simbolizava a antecipação daquilo que estaria por vir alguns dias depois. Por quê? Quando Maria, né, pelo Espírito, ela ungiu Jesus com aquele nardo, né, com aquele produto, aquele unguento caríssimo que era, né, que esses ungüentos caríssimos era mesmo utilizado em situações especialíssimas, né? E ela entendeu, né, ela recebeu essa mensagem do Espírito, involuntariamente ela fez algo, ela ungiu Jesus, preparando-o para a sepultura que estaria por vir alguns dias depois. Entende? Então ela teve a antecipação, né? O Espírito, ela houve essa... Por quê? Porque esse unguento, essa preparação, né, ele era dada depois de a pessoa morrer. Então a pessoa morria, né, havia todo aquele preparatório, né, com essas especiarias aromáticas, e aí eles enterravam, né, e essas especiarias aromáticas, dependendo da condição financeira do morto, era realmente assim as mais caras, porque para tentar neutralizar o cheiro da pessoa apodrecendo. Então eram com especiarias caras, né? O que ela fez? Ela pegou essa especiaria super caríssima, né? Caríssima, e ela, antecipando a morte de Cristo, ela o que fez? Preparou-o para a sepultura, né? Então a leitura que se tem, né? A leitura que se tem de alguém que está ligado, cuidando do Senhor, adorando o Senhor, vivendo nesse estado de adoração. Ele sempre tem antecipação das coisas que vai acontecer. Vocês lembram que ontem, quem acompanhou a aula, nosso estudo de ontem, né? Eu falei de dois personagens de Lucas, que é Simeão e Ana, né? Eu acho que é Lucas 2, eu não sei, Lucas 4, Lucas 2, Lucas 4. Simeão e Ana. Olha só, Simeão e Ana eram duas pessoas que estavam no templo, eles ficavam no templo, né? E quando José e Maria foram levar Jesus para ser apresentado no templo, Simeão se alegrou e Simeão reconheceu ser Jesus o Messias, embora fosse ainda uma criança. Entende? Tanto é que Simeão disse: agora eu posso morrer em paz, porque aquilo que me havia dito, que foi revelado, aconteceu. Eu recebi, eu conheci aquele que vai ser o Salvador do mundo. Entende? Ou seja, agora, Simeão, e aí a Ana também conta no mesmo relato, a profetisa viúva, de 84 anos, ela vivia dia e noite em oração no templo, né, com jejum e oração, e ela também, quando ela viu o menino Jesus, criança, ela reconheceu. E ela disse, né, esse é o Filho de Deus.
Ou seja, o que a gente aprende, né? O lugar da oração, sempre a gente tem a revelação de quem ele é. Né? Quando tu está nesse lugar, né, de oração, de revelação, né, sabe, de conectado, sempre tem a revelação. A ponto que, né, olha só, voltando a Simeão e Ana, né? Eles viram uma criança de colo ali e reconheceram o Messias numa criança, enquanto que os fariseus, aqueles todos, né, que sabiam de toda a lei, aqueles superentendidos de todos os assuntos religiosos, mesmo vendo o homem Jesus formado, mesmo vendo o homem Jesus fazendo milagre, mesmo vendo o homem Jesus operando o sobrenatural, não foram capazes de abrir seus olhos e reconhecerem que verdadeiramente aquele é o Messias enviado por Deus. Vocês olham a importância que nos é mostrada, né, quando a gente nos posicionamos, né, nesse lugar de oração, nesse lugar de oração, nesse lugar de adoração, né, como a gente tem revelação, assim como aconteceu com a nossa irmã Maria, né, a Maria, que ela antecipou aquilo que estava, né. Agora vocês imaginam, né, Jesus, né, naquela cena, naquela casa, Jesus naquela casa, com Maria a seus pés, né, que a gente vai ler em seguida, sentado numa ceia e do seu lado o irmão Lázaro, né? O irmão não, amigo, né? O irmão da Maria. Aquele que Jesus ressuscitou. Vocês olham só, né? Que cena, né? Que cena. Aquele que Jesus, né, do lado, perto de Jesus, aquele que havia 4 dias estado morto, Jesus chamou para a vida, né? E agora eles estavam na mesma mesa, ali a 3 quilômetros de Jerusalém, 6 dias, 7 dias da morte, eu acho que são 6 dias antecipando a morte de Jesus. Entende? Então olha o quanto isso é significativo, né? Essa ceia, né? Esse encontro na casa de Marta, Maria e Lázaro. Vamos lá, continuamos então? Esse capítulo foca as reações de amor e ódio, fé e rejeição, e suas consequentes deliberações que o conduziram à cruz. Então, capítulo 12, né, nós vamos ter claro isso, né? O ódio, o amor por Jesus, né? O ódio por ele ser quem ele foi, quem ele é, né? A fé e a rejeição. E aí depois, né, as deliberações que o conduziram à cruz, que os conduziram à morte, né, que o conduziram depois à ressurreição. Continuamos. Marca uma transição relevante no Evangelho de João. Aqui, isso aqui é legal também. Olha só, isso aqui, isso o próprio, olha a mudança, né? A mudança digamos assim, de relato, de postura, né? Na escrita, né, no pensamento do próprio apóstolo João. Isso é legal, porque João, né, marca essa transição relevante aqui, ó, na maneira dele escrever, na maneira de ele nos contar as coisas, né? Por quê? Nos seus 11 primeiros capítulos, né, que a gente acabou de estudar agora aí, ele fala mais ou menos de 3 anos a 3 anos e meio, ele relata o ministério de Jesus. Nos 11 capítulos que a gente viu, né, passaram-se 3 anos e meio, quase 3 anos e meio, falando sobre Jesus. Agora, no capítulo 12, ele reduz, né, olha só como ele reduz o relato dele, né, que era extenso, né, ele reduz isso. Então a gente tem um capítulo 12 cobrindo aproximadamente uma semana, capítulo 12 todo cobrindo uma semana, e do capítulo 13 ao 20 cobrindo 3 dias. Então vocês veem, olha, ou seja, metade do Evangelho de João ele falou 3 anos e meio, e a outra metade ele falou 3 dias. Ele relatou o que aconteceu em 3 dias, né? Então, como a gente vê, né, uma mudança, né, ou seja, assim, o enfoque, né, de João, né, o enfoque do apóstolo, né, na sua narrativa, né, na sua narrativa.
Amém? Isso é legal a gente saber. São coisas que a gente não se apercebia, né? Mas aconteceu, né? Como ele agora ele tenta escrever detalhadamente, mas ele vai usar agora assim os seus últimos capítulos, né? A última parte do livro, praticamente a metade, para escrever 3 dias ali, praticamente uma semana da vida de Jesus. Amém? Vamos continuar? São detalhes, né, que só sabe quem estuda, né? Quem para ver, senão a gente acaba morrendo e não acaba sabendo essas coisas. E a gente perde tantas coisas por não saber, né? A gente às vezes deixa de desfrutar de tantas coisas porque a gente não conhece esse Senhor que nós servimos, que nos ama, né? Vamos ver. É o marco também na sua visível mudança no Ministério Público de Jesus para agora. Isso aqui é legal também. Que Jesus, eu já falei isso, mas esse termo que eu encontrei é legal, porque essa mudança, né, ela sai do Ministério Público, né, para agora ele trata do mentoreamento privado. Isso é legal, esse mentoreamento, já está tão em moda essa tal da mentoreamento, né? Mas eu li o cara escrever isso aqui, para que agora ele trata do mentoreamento privado, ou seja, agora ele vai mentorear os seus discípulos nessas últimas semanas, mentorear os seus discípulos privativamente, vai chamar eles e ter esse tempo a mais com eles, né? Essa preparação para aquilo que estaria por vir e para aquilo que estaria para acontecer pós-morte, né, de Jesus de ressurreição. Vamos continuar? Aqui eu coloquei um quadro que é assim, a última semana do público para o privado, segundo o Evangelho de João. Eu fiz esse quadro aqui, eu acho que dá para você entender bem aí. Deixa eu ver aqui, ó. Vou até fazer assim, ó, deixar maior para ti. Fechou, vai ficar maior. Olha só. A última semana do público privado, ó, segundo o Evangelho de João. Vamos me acompanhando. Ó. Então, em João 11, né, do capítulo 1, do versículo 1 a 45, Jesus está em Betânia, onde ele faz o milagre. Né? Tá me acompanhando ali com a setinha. Onde ele faz o milagre. Depois ele vai para Efraim, né, do capítulo 11, versículo 46 a 57, ele está em Efraim, né, onde acontece um ponto de ruptura, né, ou seja, que aí ele já volta aí para Betânia, né, do capítulo 12, versículo de 1 a 11, ele participa da ceia, ele tem uma adoração de Maria e a ganância de Judas, que a gente vai ver. Aqui está, 6 dias antes da sua crucificação. 5 dias, né, depois, Jesus ele entra, né, a entrada, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A gente vai ver isso lá no versículo 12 a 19, a entrada triunfal, a adoração do povo versus a inveja do judeu. Isso aqui foi numa segunda-feira, né? Aqui, ó, os 6 dias foi no domingo, aqui foi numa segunda-feira. 4 dias antes, João estava falando com os gregos, né, de 20 a 50, e depois João, do versículo do 13 a 17, Jesus retirou-se e ocultou-se, né, ou seja, fez essa parte que eu falei da mentoria, né, de ter se privado com os seus discípulos, né, ele se retirou também para ter, né, aquela conversa com o Pai, né, ou seja, é a preparação dele, né, é a preparação para a crucificação. Amém? Tudo isso, ó, segundo, né, o Evangelho de João. Amém? Continuamos. Versículo 1. Versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa. Então a gente está vendo, né, para quem está chegando agora, João capítulo 12, versículo 1. Pode abrir a tua Bíblia aí, né? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, provavelmente era um sábado, né? Isso eu falei, o sábado anterior, né? Sendo que a Páscoa era comemorada 6 dias antes. Entre o entardecer da quinta e o pôr do sol da sexta. Então, ali, gente, aqui para a gente entender também, né, para saber, existia 2 maneiras, né, 2 visões de contar o dia. Uns contavam um dia, como a gente conta, do nascer do sol, né, ao pôr do sol. Outros contavam um dia entre o entardecer da quinta e o pôr do sol da sexta.
O mais provável é esse, tá? O entardecer da quinta e o pôr do sol da sexta. Porque quando a gente fala do Shabat, o Shabat para nós aqui, por exemplo, ele começa o quê? O entardecer da sexta, né? Até o anoitecer do sábado. Então, o provável é que seja essa relação de data, de dias, tá? O entardecer de um dia até o pôr do sol do outro. Conta um dia, entende? Então, entre o entardecer da quinta e o pôr do sol da sexta. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Agora, interessante também falar que 6 dias antes da Páscoa, a Páscoa, você sabe, o Pessah, né, era uma das festas considerada festa da peregrinação. Festa da peregrinação. Então, o que o judeu ele fazia? Todo judeu das cidades vizinhas, ele vinha da Galileia, vinha de toda parte, eles vinham todos para Jerusalém. Então, era um dia, era uma semana de festa em Jerusalém, onde a cidade de Jerusalém ficava cheia. E eles vinham 6 dias antes para passar pelo ritual de purificação. Então eles vinham 6 dias antes, porque eles passavam pelo ritual de purificação para entrar no templo e prestar ali a sua oferta sacrificial. Entende? Então ali nessa peregrinação eles traziam lá, né, ou eles compravam ali, né, como às vezes a viagem era muito longa, eles compravam os pombos, compravam ali os novilhos, para levar ao templo para ser sacrificado. Entende? Então, por isso que essa festa, essa peregrinação, geralmente eles chegavam antes da Páscoa, né, para passar por esse ritual de purificação. Amém? Ok, continuamos. Versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, né? Deram-lhe, pois, ali, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, né? Então ali, deixa eu ver aqui, ó, ele chegou em Betânia, né? Como a gente está vendo ali no versículo 1, né? Onde estava Lázaro, que está dos mortos, e ali deram-lhe uma ceia, né? Onde estava Lázaro, que estava com ele, né? Lázaro era aquele que ele havia ressuscitado e o cara estava sentado com ele na mesa. É massa, né? Já pensou? Jesus ali, sentado lá do... Então, essa ceia, tá? Só para a gente saber a informação, era considerada a principal refeição do dia, muito provavelmente era meio no final da tarde, né? Embora que o termo também possa se referir a um grande banquete. Amém? Então, essa ceia aqui, ela pode ser um grande banquete, uma refeição do dia, tá? Essa ceia que estava ali oferecendo a Jesus, no qual estava Marta servindo, Lázaro sentado à mesa, e aí a Maria. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Amém? Essa é a Maria, a adoradora, a irmã de Marta, irmã de Lázaro, né? Que viu Jesus, até que ela fez providencialmente, né, usada pelo Espírito. Ela foi ali, fez um ato já, né, de preparação, né, do corpo de Jesus para aquilo que haveria de vir. Então esse nardo puro, né, eu coloquei aqui, ó, esse nardo puro era um valiosíssimo. Depois a gente vai ver, eu acho que é no versículo 5, o preço desse nardo puro. Era um valiosíssimo perfume, né? Era um valiosíssimo unguento. Isso era importado, eles recebiam isso da Índia, tá? Vinha em caixas de alabastro, então era caríssimo. Eles recebiam, ele era produzido com raízes, eu coloquei ali, ó, raízes secas do nardo. Então essas raízes secas era produzido esse perfume, esse unguento, caríssimo. Vinha da Índia com caixa de alabastro. Devido ao seu alto custo, ele era utilizado somente em ocasião muito especial, eu já falei. Era usada pelos romanos para ungir, né, a cabeça das pessoas, daqueles, né, que seriam ungidos, ou seja, era usado pelos romanos. Muito precioso,
Tá? Muito precioso, está ali, ó, muito precioso, né? No versículo 5, Judas confirma o valor desse precioso unguento. Então, Maria, né? Jesus estava ali naquela situação, na casa deles, naquela ceia. Maria, ela se ajoelhou, porque vocês sabem, né? Como na época, né? Como se sentava, né? Para comer, né? Para comer, Maria se ajoelhou, né? Peraí, gente, deixa o pastor melhorar a nossa conversa aqui. Deixa eu ver mas não vai dar certo. Deixa eu... Bom, porque para comer era uma mesa baixa, né? Eles sentavam, se escuravam na mesa assim e colocavam os pés para trás, né? Então os pés ficavam, o que favorecia, né? Possibilitava, no caso da Maria, de chegar por trás de Jesus e lavar os pés dele, derramar aquele bálsamo, né? Precioso nos pés de Jesus. Então, isso facilitava para quem estava, no caso, prestando, né, fazendo esse serviço, porque cuidar dos pés do visitante era um serviço dos servos. Isso também, que é bom a gente ter aqui, ter claro, que quando a Maria fez isso, né, ela foi por trás de Jesus, né, e lavou os pés de Jesus com esse unguento, foi um extremo ato de devoção, foi um ato extremo de humildade, né, extremo, porque isso não se fazia. Quem fazia isso era servo. Entende? Então, ao fazer isso, Maria, ela se demonstrou verdadeiramente, sabe, devota, né, àquele a qual ela estava lavando os pés. O fato também, né, de Maria, especialmente falando de Maria, por ser mulher, ela não poderia estar fazendo aquilo também. Porque por ser mulher, Maria deveria estar servindo, ajudando a servir, por ser mulher. Outro fato também que é interessante, que a gente, né, é bom trazer à luz para que vocês olhem e conheçam, né, é que a Maria, ela lavou os pés de Jesus com unguento, e a palavra diz que ela secou, ela enxugou, né, os pés com seus cabelos. O outro também fato que a mulher judaica, ela não soltava os seus cabelos em público. Então, ela pegou, soltou seus cabelos em público e com seus cabelos, né? E aí a própria palavra diz que os cabelos da mulher são coroas, né? Coroas da cabeça, né? Assim, eu até botei aqui, ó, os cabelos da mulher, ó, o perfume que era, os cabelos da mulher são coroas, ó. Maria enxugar os pés de Jesus, a coroa e a glória de uma mulher, né? Então o cabelo representa a coroa e a glória de uma mulher judaica. E ela não poderia, então quando ela realmente foi um esvaziar dela, né? Um esvaziar dela também, né? Da questão da vaidade, né? De enxugar os pés de Jesus. Então foi muito mais significativo e profundo o ato que ela fez, né, do que simplesmente enxugar. Se a gente não o cabelo precisa a coroa e a glória. O ato de ela lavar, isso foi extremamente assim, só um servo fazia, né? Mostrou uma total reconhecimento dele. Outro fato também que cabe trazer à luz é que por ser um unguento tão caro, né? Por ser um perfume tão caro, esse perfume ele era considerado como um dote. Então as mulheres, elas guardavam e consideravam isso como um dote no casamento. E aí eu li alguns comentários que ao utilizar esse precioso dote, né, praticamente ela estava ali, né, ficando sem um dote para o casamento. Ou seja, ela usou o perfume que era considerado um dote no casamento das mulheres da época, com aquele, né, que seria um noivo, né, um grande noivo. Ou seja, ela colocou naquele momento, né, tudo que mais precioso ela tinha,
né, de questão de esperança, de casamento, ela colocou aos pés de Jesus. Amém? Outro fato também, tinha outra situação, não, era esse do dote. Amém? Então, assim, o que Maria fez foi muito significativo, né? A questão do cabelo, da coroa, a questão do dote, a questão da serventia, de ela ter feito o que fez. Amém? Então, olha só, né, a amplitude que é o fato de ela ter se ajoelhado aos pés de Cristo, né, e lavado e secado com seus cabelos. Vamos continuar? Tá dando para entender, gente? Ó, botei aqui também, ó. Ao cuidar dos pés dos convidados, era um trabalho dos servos, né? Dos servos, eu já falei isso, né? Ó, chama atenção também o fato de ela ter enxugado os seus cabelos, falei isso, pois as mulheres judaicas não soltavam os cabelos em público, falei. Mateus e Marcos registram que ela também derramou perfume sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, o que seria uma prática comum naqueles dias. Ungir os pés e secar com os cabelos seria uma homenagem especial de humilhação e devoção. Esse o pastor já falou, né? Vamos continuar então. Amém? Então vocês olham a profundidade, né, que é o que Maria fez. E sem contar, né? Volta a falar, né? E sem contar a questão profética, da antecipação, né, da revelação do ato da antecipação da morte de Jesus, né? Da antecipação. Isso que, sem contar isso, né? Continuamos então? Deixa o pastor passar mais um. O versículo 4 diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, né? O que o Judas disse? Por que não se vendeu esse perfume ao preço do perfume? Por 300 denários, e não deu aos pobres. Né? Então Judas, quando viu a Maria fazer o que ela fez, né? Ele olhudinho, né? Já com intenção né, que Maria desse aquele perfuminho para ele fazer uma graninha. Cara, para que fazer isso? Essa doida, né? Para que fazer isso? Ou 300 denários, né? 300 denários. Equivale a um ano de salário. Equivalia a 300 denários, um ano de salário. Ela pegou aquilo ali, derramou nos pés de Jesus. 300, um ano de salário. Ou seja, isso aqui é que é legal, essa informação aqui, ó. 10 vezes mais do que o valor aceito por Judas para atrair Jesus. Se for, né? Esse eu achei aqui, também achei interessante trazer. 10 vezes... Ah, vocês não estão vendo, né? Deixa o pastor liberar aqui. A produção, às vezes, eu falo, a produção esquece de passar a tela. A produção, me acompanha. Aí eu penso que o povo está vendo, o povo não está vendo. Vocês estão dormindo aí, gente? Se liga. Deu já. Ok, agora vocês estão acompanhando. Ali. Equivale a um ano de salário. Ó, 10 vezes mais do que o valor aceito por Judas para atrair a Jesus. Então, realmente, né? O coração de Judas aí ficou meio contrariado. Continuando. Versículo 6. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Aqui eu li isso assim, João devia né, já chamou o cara de ladrão, para vocês verem. João já não, porque era um ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então tu vê que eles sabiam, né? Os apóstolos sabiam que Judas era meio mão leve, né? Porque o próprio apóstolo João já disse isso aí, ó. Ele falou que ele não tem preocupação nenhuma com o pobre. Ele só fez isso porque ele é ladrão. Ele roubava ainda de Jesus. Ele roubava, né, o que lançava na bolsa. Tu vê, olha só, né? De certo eles ficavam muito doidos, porque, pô, como é que pode? Né? Ele sabia, porque se João escreveu isso, ele sabia, né? Certo? Ô, Jesus sabe, Jesus não faz nada, e Jesus tem esse cara do lado, né? Certo? Imagina, não é verdade? Pela palavra aqui, né? Analisando a palavra, João estava assim, ladrão, miserável. Mas muito bem, esse 4, do versículo 4 a 6, né? Houve essa desaprovação pelo gesto de Maria, né?
Só que, se a gente for ver lá em Mateus 26, versículo 8, Mateus diz que não foi só Judas, os outros discípulos também foram meio contrário, né? Aqui João fala de Judas, mas o Mateus diz também que foi outros discípulos que também foram contrários, né? Mas aqui, tratando de comentário infeliz de Judas, ele foi muito infeliz no comentário dele em relação a Jesus e totalmente cruel, né, em relação à devoção, né, da Maria. Então, eu li isso, né, botei aqui, houve uma crueldade da parte dele, porque Maria estava ali adorando o Senhor, Maria estava ali com o coração entregue ao Senhor, né, e no entanto ele fez esse comentário infeliz, chamando a atenção dela, né, e repreendendo ela pelo gasto que ela tinha tido. Amém? Mas aí Jesus, né, Jesus, muito sábio, muito lindo. Eu botei até aqui, ó, Mateus, ó, capítulo 26, versículo 8. Eu botei ali, ó. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, porque é desperdício. Ó, aqui o Mateus fala em discípulos, tá vendo? Muito bem. Ou seja, mas Jesus, né? Então, aí Jesus é Jesus, né? Não adianta que Jesus, ele é Jesus e acabou. Jesus, ele desmascarou, né, esse repentino interesse pelos pobres como sendo superficial. Jesus, sendo Jesus, né? Jesus, ele foi, até eu achei um comentário lindo aqui, ó. Jesus disse, lá no versículo 7. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamar. Então Jesus já entendeu o que ela estava fazendo, né? Lá no profético, ela já estava me preparando para, né, o dia da minha morte. Cara, isso é fantástico, né? Aí, ó, esse deixai-a, né? Esse deixai-a, isso foi legal. Ele expressou aqui, né, uma preocupação de Jesus com o sentimento de Maria. Ou seja, Jesus, a primeira preocupação dele não foi com ele próprio, né? Em que Judas estaria preocupado com o valor que ela estaria gastando com ele, né? Não, a preocupação primeira de Jesus foi com o coração de Maria, foi com o sentimento de Maria, foi que Maria se entristecesse, né, por aquilo que... Porque, afinal de contas, eu imagino, aí é uma imaginação minha, né, que como eles eram discípulos de Jesus, eles também tinham, né, afinal de contas, eles caminhavam com Jesus, eles também eram os caras, né? E quando um cara, ele repreende né, ela, de certo, ela se sentiu... E Jesus sentiu isso, né? Assim, pô, afinal de contas, era o cara e era tesoureiro de Jesus. Então ele devia ter, né? Ele era uma pessoa considerada, né? Inclusive pela casa de Marta, né? Então quando ele repreendeu, né, a preocupação de Jesus foi que o coração dela não entristecesse. Olha só, a preocupação, ele não teve a preocupação dele primeiro foi com ela. Só deixai-a, ou seja, deixa ela, né? Deixai-a. Então mostra, né, a clara, né, evidência do cuidado que Jesus tem com ela, né, com o coração dela. Que realmente repreender falta de gentileza de Judas para com ele mesmo. Faltava uma semana para a morte de Jesus. Maria, sobrenaturalmente, antecipava aqui um rito, uma homenagem que era feito apenas aos mortos. Antecipando assim a morte substitutiva de Cristo, o propósito central da obra redentora de Deus, entende? Então o que Maria fez aqui, eu já falei várias vezes, ela só estava antecipando a morte substitutiva de Cristo, né? O propósito central da redenção, amém? Ou seja, ela estava ali sendo usada por Deus, né? Antecipando o que haveria de vir. Aí, né? Porque aí Jesus falou mais assim, né? Isso aqui eu até já ouvi, ó, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Isso aqui a gente já ouviu, né? A gente até já ouviu, ouvimos já, né? Nós como temos esse chamado, né, de cuidar de pessoas que precisam, né? A gente ouviu isso, tá? A gente já foi muito contestado com isso, porque esse versículo, né, esse versículozinho já foi aplicado contra nós, porque as pessoas, os nossos líderes, né, diziam assim, mas os pobres sempre vai ter. Eu dizia na igreja, né? A Bruna está aí, a Bruna sabe de quem eu estou falando. Mas dizia, né? Sabe, dizia, né? A gente ouvia, os pobres, mas tu vê, ele pega um versículo, né, isolado, e ali ele cria uma doutrina. Ou seja, não adianta ajudar pobre. O pobre vocês sempre vão ter.
Mas só que Jesus, ele falou isso, foi numa condição pontual. Pontual foi para desmascarar, essa palavra de Jesus foi para desmascarar a intenção maldosa, né, de Judas. Judas não estava preocupado com os pobres. Aqui Jesus está dizendo isso, os pobres vocês sempre vão ter. Ele não está dizendo assim, para não cuidar dos pobres. Não é isso. Ele só está dizendo pontualmente, né, naquela situação, para desmascarar, né, o coração deles, vocês vão ter. Até porque, né, o Deuteronômio, botei ali, ó, capítulo 15, versículo 11, diz assim, ó, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então é uma ordem, é uma ordenança de nós cuidarmos dos pobres. Só que nesse momento, nessa atitude, nessa frase, ele estava só, tipo assim, repreendendo, né, a mentira e o coração mentiroso de Judas. Entende? Aí o que eu botei? Essa declaração de Jesus não se trata de um sentimento que subestimava o pobre. Essa declaração deve ser vista como uma repreensão a Judas, né, em função dele ter usado os pobres como uma desculpa, né, para o gasto que a Maria estava tendo. Principalmente sobre a devoção extravagante de Maria. O que denota que a preocupação de Judas com os pobres era totalmente um fingimento. Né? Então Jesus, ele entendeu a mensagem de Judas, ele entendeu o que Judas estava querendo dizer, ele entendeu o que Judas estava querendo, sabe? E aí ele foi claro, né? E aí ele falou isso para, né, repreender Judas. Não significando que nós não devemos ajudar os pobres. Eu já ouvi isso, né? Já foi aplicado contra nós, né? Isso que os pobres a gente vai ter sempre. Então, mas não é nada disso. Nem sempre, nem sempre, ó, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, pontualmente, ou se nem sempre, né? Quer dizer o quê? Que dentro de uma semana Jesus estaria morto. Nenhuma proposta de erradicação da pobreza irá funcionar bem até que a nova terra e o novo céu substituam esse mundo de pecado e sofrimento. Jesus aqui também não desqualificou a função ministerial de cuidar do pobre. Isso eu já falei, né? Ele apenas pontualmente disse que aquele era o momento de adorá-lo, porque estava próxima a sua morte. Amém? Versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, como eu falei, o povo estava todo em Jerusalém, estava chegando em Jerusalém para a Páscoa, para a preparação, para a purificação. E aí eles estavam já procurando Jesus, né? Se Jesus já tinha chegado, se Jesus ia vir e tal, eles já estavam naquele trelelê ali. Souberam, né, que Jesus estava ali em Betânia. E aí foram para Betânia. Falei, né? Jerusalém de Betânia ficava 2,5 km, 3 km. Então o povo ia, né, afluiu até Betânia para ver Jesus, para ver Lázaro. Entende? Para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então, ou seja, ali, né, depois de Jerusalém, o pessoal ficou sabendo e já começou a fazer uma peregrinação para Betânia. E aí nós vamos ver, deixa eu ver o versículo 10, a gente vai ver, ó. Aí, ó, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Por quê? Porque Jesus e Lázaro junto, eles viram Lázaro, viram Jesus, e o povo estava se convertendo. Estava se convertendo. Aí tomaram a decisão, né? Tomaram a decisão também de matar Lázaro. Porque Jesus já estava decidido, então aí eles tomaram a decisão também de matar Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha só, isso que é. Eles estavam em Jerusalém, iam para Betânia, viram Lázaro, conhecia Jesus e voltava, né, para Jerusalém crendo em Jesus. Ou seja, né, a popularidade de Jesus estava o quê? Aumentando. Amém? Aumentando. E aí isso, né? Isso gerou no coração mais raiva, mais indignação, mais contrariedade, né? No coração dos fariseus, do sinédrio, né, querendo realmente, né, pegar Jesus antes que esse Jesus, que agora estava, né, popularmente sendo mais conhecido, né, antes que esse Jesus, né, viesse ali
aos romanos saberem dessa popularidade, aos romanos, né, tomarem frente do negócio, aos romanos começarem no caso aí, né, a serem, a cortarem, né, as regalias, cortarem ali os direitos, ou se invadir o templo, ou seja, eles agora começaram realmente a ficar preocupados, porque o povo ia de Jerusalém, ia a Betânia e voltava de Betânia convertido. Amém? Ao ver quem? Ao ver Lázaro ressuscitado e ao estar com Jesus. Amém? Que legal, né? Então ele estava ali, iam para Jerusalém e voltavam para celebrar a Páscoa já convertido ao Senhor. Porque muitos judeus, por causa dele, querendo voltavam. Né? Que legal, né? Por isso que é tão legal assim, a gente incentiva tanto. Quando a gente tem um milagre de Deus que acontece na nossa vida, né? Testemunhar. Porque tá vendo aqui, ó, eles foram ver um testemunho e voltaram crendo. Muitas vezes os nossos testemunhos de vida, eles servem para quê? Para as pessoas ao verem, volte e creiam, né? Naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Amém, queridos? Como é que estão aí? Estão entendendo? Tá dando para... Sei que vocês, espero estar ajudando, né? Espero que, né, estejam entendendo, e eu espero de coração que vocês estejam aí. Realmente, deixa o pastor fazer um negócio aqui. Ah, não é isso que eu quero. Espero, não é isso também que eu quero. Bom, deixa eu queria mostrar o tanque da purificação. Mas deixa que na semana que vem eu mostro. Eu tinha preparado aqui, queria mostrar para vocês o tanque da purificação, mas semana que vem eu mostro. Amém? Glória a Deus. Gente, Deus abençoe a todos. Por hoje é só. Semana que vem a gente recomeça, porque todos esses, deixa o pastor mostrar ali, todos esses vasinhos aqui, ó, de alabastro de Nairo aqui, ó, tudo vai puxar para um versículo, e aqui a gente deixa aqui a partir do versículo 11, né, nós deixamos aí para ver na semana que vem, para nós não se estender demais. Ok? Muito bem. Espero aí ter ajudado um pouco mais, né, no conhecimento, né, da palavra de Deus. Espero ter contribuído um pouco mais com a igreja de Cristo, com os santos do Senhor, né? Eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de Jesus, né, um pouquinho mais do Senhor, um pouquinho mais de quem ele foi, um pouquinho mais daquilo que ele fez, né? E que esse amor pelo Senhor aumente, né, nos nossos corações, esse amor pelo Senhor aumente na nossa vida. Se a gente já era apaixonado pelo Jesus, que a gente fique mais apaixonado. Se a gente já conhecia um pouquinho de Jesus, que conheça um pouco mais de Jesus, né? E que nós possamos amá-lo, né? Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Amém? Estamos aqui só pela misericórdia dele, pela graça dele, aprendendo dele. Amém, queridos? Espero que você esteja bem. Deus abençoe a tua casa, o resto da tua semana. Tenha uma semana aí cheia da graça e do amor de Jesus, né? Que ele enche o teu coração de muita paz, enche o teu coração de muita misericórdia, enche o teu coração de muito amor. E que esse Jesus aí, que os caras foram ir lá para ver, né? Disse, vamos lá ver. Eles voltavam crendo, que nós possamos ser esses curiosos também, né? Eu vou dar entradinha lá para ver o estudo. E ao ver o estudo, a gente volte crendo, né? Tão lindo isso, não é? E que a gente possa realmente sair daqui nesse... eu vou dar um ver, e ao ver, nessa curiosidade, gere o amor e a crença, né, pelo nosso Jesus. Amém? Gente, Deus abençoe a todos. Obrigado aí por cada um que está aí, né? E o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus.